Hoje convido-vos a abrir as Bíblias em João, no capítulo 14. Podemos deixar esse capítulo aberto. O texto base será os primeiros 14 versículos. Nós vamos focar-nos mais nos 6 primeiros, nomeadamente, e hoje gostaria que nos focássemos principalmente no versículo 6. Vamos repeti-lo várias vezes. Um versículo que diz: E Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai sem ser por mim. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, graças te damos porque nesta manhã podemos estar unidos e reunidos para celebrar o teu nome acima de todo nome. Graças te damos porque neste quarto domingo de Advento tu vais ao nosso encontro como fazes todos os domingos, todos os dias, e te damos graças porque nos continuas a chamar para nos podermos entregar totalmente e exclusivamente a Ti. Vem ao nosso encontro e ensina-nos nesta manhã, por Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, muitas vezes perguntamos qual o caminho correto que devemos seguir. E todos nós temos dúvidas, todos nós temos alguns momentos em que realmente o caminho a seguir não é claro. E muitas vezes perguntamos, e acho que todos nós já perguntamos, qual o caminho que devemos escolher, qual o caminho que devemos seguir. Pois, irmãos, a todos nós, o texto diz-nos, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode chegar ao Pai sem ser por mim. Irmãos, gostava de começar com uma ilustração. O pregador, o evangelista Billy Graham, no início do seu ministério foi a uma cidade e foi pregar a essa cidade, mas quando chegou teve a necessidade, o desejo de mandar uma carta a alguém que conhecia. E quando começou à procura dos correios, obviamente não conhecia a cidade, não encontrava os correios. E perguntou a um pequeno menino, a um rapaz, onde é que eram os correios. O menino lá tentou explicar-lhe onde é que eram os correios. E, no final da conversa, o Billy Graham, o pastor Billy Graham, virou-se para o rapaz e disse-lhe: Olha, esta noite vou estar a pregar na Igreja Batista da cidade, por isso, se quiseres ouvir falar de como chegar ao céu, vai à igreja esta noite. O menino respondeu-lhe que provavelmente não iria. Quem não descobre o caminho para os correios, dificilmente consegue descobrir o caminho para o céu. Irmãos, qual o caminho que vamos percorrer? Qual o caminho que queremos seguir? Onde colocamos nós a nossa fé? Irmãos, a vida na Terra detém grandes desafios. Provavelmente o maior desafio que nós temos como seres humanos implica as escolhas diárias que temos de fazer, aquilo que temos de abdicar, aquilo que escolhemos para nós, de forma a ocuparmos todo o nosso tempo. Esses são os desafios diários, os desafios com o qual todos nós temos de viver, escolher. Nós temos de fazer escolhas. Todos os dias nós temos de fazer escolhas. A nossa vida é a soma de todas estas escolhas. É a soma das decisões que tomamos. A vida foi projetada para ser simples. Ao contrário daquilo que nós vivemos hoje e muitas vezes imaginamos, a vida foi projetada para ser simples. Ela não foi imaginada para ser complicada. E a chave para simplificar a nossa vida é descobrirmos o caminho que temos de percorrer. Existem centenas, talvez até milhares, de sistemas de crenças no mundo. Existem milhares de crenças que vêm ao nosso encontro. E as crenças, irmãos, incluem, obviamente, as religiões, mas também incluem as filosofias. Os sistemas de crenças, irmãos, têm por base responder a algumas perguntas, ajudar-nos a responder a algumas perguntas. Por exemplo, de onde é que viemos? Os sistemas de crenças pretendem dar essa resposta. O que acontece depois da morte? Também pretendem dar resposta a isso. Ou qual o caminho certo a seguir? Os sistemas de crenças normalmente são herdados por nós. Ensinam-nos naquilo que devemos crer. Direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, desde a infância, nós recebemos a informação que nos vai moldando para nos adaptarmos melhor à sociedade em que vivemos. E isso, irmãos, tanto a nível religioso, como social, como familiar.
Nós somos, desde pequenos, ensinados, muitas vezes bombardeados, por sistemas de crenças que nos vão fazendo aquilo que nós somos nos nossos dias. E estes sistemas de crenças, o que pretendem é dar-nos formas de nós sustentarmos a nossa vida. Tornar-nos pessoas equilibradas, tornar-nos pessoas seguras, tornar-nos pessoas otimistas. Os sistemas de crenças, maioritariamente, pretendem fazer de nós seres humanos capazes de viver esta vida. Geralmente, irmãos, quando falamos de crenças, falamos de valores que são adotados, a maior parte deles de forma consciente. Nós temos consciência que nos estão a ensinar. Nós temos consciência daquilo que nos é dado. Nós temos consciência que estamos a ser moldados. E por isso crescemos no diálogo com essas crenças. Pode ser, como já disse, socialmente, politicamente, religiosamente. Mas olharmos para a Bíblia, irmãos, e como cristãos, não podemos falar de como crescer das crenças sem procurar a Bíblia. Olhar para a Bíblia, podemos ver que esses conjuntos de crenças que nos são impostos todos os dias não são propriamente ou não são obrigatoriamente um reflexo daquilo que Deus espera de nós. Isaías 55:8 diz-nos: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Os pensamentos são naturais e essenciais, tanto no ser humano como em Deus. Os pensamentos são algo que fazem parte da essência de Deus, mas também são algo que fazem parte da essência humana. Contudo, os seres humanos têm pensamentos que são finitos e que são limitados, enquanto que Deus tem pensamentos que são infinitos e que não têm limite. Os seres humanos têm pensamentos que são maus e que normalmente degeneram em pecado. Os pensamentos de Deus são pensamentos que são santos. E os atos de graça que Ele dá através de Jesus Cristo levam-nos à salvação. Mas Isaías não fala só dos pensamentos, e se os pensamentos de Deus são perfeitos e os nossos são imperfeitos, vamos ver que nos caminhos é um pouco da mesma coisa. Diz-nos Isaías que os caminhos de Deus não são os caminhos dos seres humanos. Os caminhos que Deus prescreve para o ser humano são perfeitos e são muito diferentes daqueles caminhos que nós percorremos. Uma coisa é a ideia que Deus tem para nós, outra coisa é aquilo que nós fazemos com a ideia que Deus deseja colocar em nós. Os caminhos de Deus são santos. Os caminhos do ser humano são profanos. Os caminhos do Senhor são retos. Os caminhos do ser humano são tortos. Os caminhos de Deus conduzem à luz. Os caminhos dos seres humanos percorrem as trevas. Os caminhos do Senhor são justos. Os caminhos dos seres humanos são tão injustos que conduzem regularmente à morte. Há, portanto, irmãos, uma boa razão para deixarmos os nossos caminhos e seguirmos os caminhos de Deus. Mas será que isso significa, irmãos, que a humanidade e cada um de nós fomos ensinados a crer em falsas crenças? Quais são as crenças que são preponderantes para nós? Quais são as crenças que nos moldam verdadeiramente? Quais são as crenças que têm primazia sobre a nossa vida? É as crenças que encontramos na palavra de Deus ou as crenças que nos são impostas pela sociedade? Como cristãos, acreditamos que o objetivo último da vida é a eternidade juntamente com Deus. Mas quem nos vai conduzir lá? Somos conduzidos por nós próprios? Outros vão conduzir-nos? Ou Cristo é que nos conduz? Obviamente, como cristãos, a nossa primeira resposta é dizer Cristo. Mas depois começamos a pensar na nossa vida. E será que Cristo nos tem conduzido realmente? Irmãos, na questão mais importante da vida, na questão-chave, na questão que devíamos poder responder com bastante firmeza, normalmente ouve-se a resposta: não importa na realidade aquilo que acreditamos. No fundo, todos os caminhos vão dar a Roma. Irmãos,
se nós acreditamos realmente nisto, então temos de voltar a olhar para a Bíblia. Porque esta afirmação não é sustentada pela palavra de Deus. Esta afirmação, lamento dizer-vos, irmãos, não é justificada pela palavra de Deus. E não é verdade que todos os caminhos vão dar a Deus. Deus pode estar em todos os caminhos, mas nem todos os caminhos vão dar ao nosso Deus. Há um Evangelho, e esse é o Evangelho de Jesus. Ele é o único caminho que nos leva a Deus. É isso que Jesus diz sobre si mesmo. Jesus diz sobre si mesmo que Ele é o único caminho. É este Jesus que eu encontro nas Sagradas Escrituras. Foi este Jesus que me tocou. É este Jesus que provavelmente tocou cada um de vós. Um Jesus que nos ensina, dizendo: façam aos outros aquilo que gostariam que os outros vos fizessem. Amem os vossos inimigos. Ou então, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém pode ir ao Pai se não for por mim. Seguir a Jesus da sua forma mais simples, irmãos, não é crer numa religião. Não é realizar os rituais de uma religião. Não é sequer ter um estilo de vida aprovado pela Igreja. Irmãos, seguir Jesus é ter uma relação pessoal com Deus. É ter uma relação pessoal com o nosso Criador, com o Pai da eternidade. É ter uma relação pessoal com este Jesus que veio ao mundo e se deu por cada um de nós. Ter uma relação pessoal, irmãos, é muito mais do que saber ou ouvirmos falar de. É falar com. É ter Jesus ao nosso lado. Deixar que Ele seja o nosso conselheiro. A chave para chegar a Deus, a única chave, irmãos, para chegar a Deus, é Jesus Cristo. E porque Jesus, irmãos, no capítulo 14, versículo 16, encontramos duas declarações, talvez duas das declarações mais notáveis que podemos encontrar na boca de Jesus. Primeiro ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, dizer isto em relação a Deus era por si só já algo que era impensável no mundo em que Jesus viveu. Mas ele diz mais. Ele não é só o caminho para Deus. Ele diz: ninguém pode chegar ao Pai sem ser por mim. Ninguém pode chegar a Deus sem ser por Jesus. Ninguém. Na última noite, antes de ser traído, Jesus preparou os seus discípulos para o que seria o seu futuro ministério. Durante mais de 3 anos, estes homens seguiram Jesus, acompanharam-no, foram ensinados por Ele, aprenderam, tornaram-se exemplos daquilo que Jesus esperava. Eles colocaram as suas esperanças neste Messias, neste Redentor, um Redentor que iria salvar Israel daquilo que estava a viver. Mas eles não entendiam na realidade como é que Jesus ia fazer isso. Eles acreditavam que Jesus tinha um papel importante, que Ele era o Messias, mas continuavam sem perceber como é que aquele homem, mesmo sendo Messias, iria salvar Israel. Depois da última ceia, Jesus começou a falar sobre a sua partida. E diz, e isso podem encontrar no início deste capítulo: para onde eu vou neste momento, nenhum de vós pode ir. Mas irão ter comigo mais tarde. Entretanto, eu vou preparar a morada. E Tomé respondeu em nome de todos com a pergunta: Senhor, se nós não sabemos para onde é que tu vais, como é que nós poderemos caminhar o caminho que tu tens preparado para nós? E então Jesus respondeu-lhe: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode chegar à morada que eu estou a preparar, ninguém pode chegar a Deus se não for por mim. Irmãos, Jesus não disse: eu sou um caminho para Deus. Eu sou uma alternativa. Eu sou uma escolha que vocês podem fazer entre tantas outras. Ele disse, e o texto é muito claro nisso: eu sou o caminho para Deus. E vai reforçar esta afirmação ao dizer: ninguém pode chegar ao Pai sem ser por mim. Jesus faz esta declaração extraordinária sobre si mesmo, uma declaração que por si só iria afastar todos os judeus da sua presença,
Mas não deixa de afirmar que Ele é o único caminho para chegar a Deus. O único caminho para o céu. Irmãos, chegar a Deus, chegar ao Pai da eternidade, não vem através de práticas religiosas, não vem através de filosofias, não vem através de ninguém, a não ser através de Jesus. Pedro, mais tarde, irá dizer exatamente isso, quando os cristãos de Jerusalém ouvem o discurso após a ascensão de Jesus. E Pedro vai dizer àquelas pessoas que começam a ouvir a pregação, Atos 4:12, não há salvação em nenhum outro, pois em todo o mundo não há mais ninguém dado por Deus à humanidade que nos possa salvar. No primeiro discurso, nos primeiros discursos que são feitos sobre Jesus, já é esta afirmação: não há outra forma de chegar a Deus a não ser através de Jesus. Esta é a natureza exclusiva do cristianismo. Todos podem chegar a Deus se passarem por Jesus. Ninguém é excluído se não rejeitarem Jesus. Ele é o único caminho. E Ele deixa a promessa: porque eu vivo, vós vivereis comigo. Os discípulos vão usar as palavras de Jesus para converter. Vão usar as palavras de Jesus para mudar o mundo em que viviam, para mudar a sociedade. Eles levam a palavra e fazem discípulos. E esses discípulos vão dizer exatamente aquilo que tinha sido dito. E nasce o grande movimento de discípulos de Cristo. No dia em que conseguirmos seguir o caminho de Jesus, podemos estar certos que estamos na direção do nosso bom Deus. O Senhor Jesus disse: eu vim para, o texto não diz, mas os seres humanos tenham vida e a tenham em abundância. E ter vida em abundância, irmãos, é uma vida de plenitude. Aqui e agora, com Deus. Uma vida no qual Deus nos vai acompanhar todos os dias, mas uma vida no qual Cristo é o único que pode dar. A vida é união. A morte é separação, diz-nos Tiago. O ser humano tem uma vida física, mas também tem uma vida espiritual. E no momento da morte, no momento da separação, volta tudo ao ponto de origem. A vida volta ao pó, a alma ou o espírito volta a Deus. Diz-nos Eclesiastes, no capítulo 12. A vida espiritual, ou seja, a vida eterna, deve estar unida a Deus. A vida espiritual deve ser uma vida de encontro com Deus. E nós só nos podemos encontrar com Deus se conhecermos Jesus. Jesus vai falar sobre esta realidade espiritual em João, no capítulo 6, quando diz, versículos 56 e 58, quem comer o meu corpo e beber o meu sangue, vive unido a mim, e eu a ele. Assim como o Pai, que é um Deus vivo, me enviou, eu vivo por meio dele. Também aquele que se alimenta de mim vive por mim. Este é, portanto, o pão que veio do céu. Não é como aquele que os nossos antepassados comeram, pois eles morreram. Quem comer deste pão vive para sempre. Quem se alimentar de Jesus vive para sempre. Quem crer em Jesus vive para sempre. Ele vai repetir isto em João capítulo 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, mesmo que esteja morto, há de viver. Quem crê em Jesus não tem a morte como limite. Quem coloca Cristo no centro da sua vida não tem as dificuldades do dia presente, não são um impedimento de viver uma vida futura com Deus. Desde o Jardim do Éden, com a queda de Adão e Eva, que o ser humano foi separado de Deus, desde este momento que foi enganado pelo diabo e desde este momento que morre através do pecado. Jesus é a resposta para estes três grandes problemas. Jesus, perante o problema de estarmos separados de Deus, Ele é o fator de reconciliação com Deus. Perante o problema de sermos enganados pelo diabo, Ele é a verdade que vence a mentira. Perante o problema de sermos mortos pelo pecado, Ele é a vida, e é a vida em abundância. Jesus responde aos três problemas da queda. Nele a reconciliação é plena.
O caminho para o céu não é algo que podemos ganhar ou descobrir por nós próprios. Nenhum de nós tem a capacidade de chegar a Deus a não ser através daquilo que Cristo fez por cada um de nós. Contudo, apesar de não depender de nós chegar a Deus, nós somos chamados a fazer escolhas todos os dias da nossa vida. Achamos que somos nós suficientemente bons para, por conta própria, chegarmos a Deus? Achamos que somos suficientemente bons, através dos nossos sistemas de crenças, de conseguirmos chegar à salvação? Somos nós tão bons que podemos dispensar a misericórdia de Deus em Jesus Cristo? Jesus afirma que há dois caminhos, irmãos. Ele diz que Ele é o único caminho, mas Ele vai-nos falar que há sempre dois caminhos. Um é o caminho estreito da justiça divina, outro é o caminho largo da justiça humana. Contudo, um desses caminhos leva à plenitude da vida e outro leva à condenação. Jesus afirma que, em Mateus capítulo 7, que há duas formas, há duas maneiras. Uma é a maneira ampla, outra é a maneira estreita. Há dois destinos, a vida e a destruição. Há dois grupos de viajantes, os poucos e os muitos. Há dois tipos de árvores, aqueles que dão bons frutos e aquelas que dão maus frutos. Há dois géneros de construtores, o sábio e o insensato. Há dois géneros de materiais que suportam a nossa fé, a rocha e a areia. Há duas casas que são construídas. Há dois elementos na tempestade. Assim, irmãos, a decisão última do Sermão da Montanha, o clímax do Sermão da Montanha, resume-se não a um atalho para a nossa vida, não um atalho para a ética, mas uma escolha clara por Jesus Cristo. Uma escolha clara pela aplicação à nossa vida das exigências que Ele nos faz, porque há somente dois caminhos. E nós temos que escolher qual é que queremos caminhar. Ele quer uma resposta de cada um de nós, individualmente, como filhos de Deus, e uma resposta de nós, como povo de Deus. No versículo 13 e 14, Jesus diz: entrem pela porta estreita, pois é larga a porta e espaçoso o caminho que vai dar à perdição, e são muitas as pessoas que para ali se encaminham. Mas é estreita a porta e apertado o caminho que vai dar à vida eterna, e são poucas as pessoas que o encontram. Jesus mencionou duas vezes a porta larga e uma única vez a porta estreita. Ambos os caminhos dizem que apontam para a salvação e para Deus. Ambos os caminhos dizem que apontam para o reino, para a glória e para as bênçãos. Os dois caminhos dizem que apontam para o céu, mas apenas um chega ao seu destino. Um caminho é a rota da autojustificação e da autoconfiança. Um caminho do qual nós não precisamos de Deus. Um caminho no qual nós podemos fazer tudo por nós próprios, inclusivamente chegar a Deus. O outro caminho, pelo contrário, é o caminho no qual nós dependemos totalmente da vontade de Deus. E só encontramos totalmente a vontade de Deus em Jesus Cristo. Porque é que Jesus Cristo é o único caminho para chegar ao céu, irmãos? Porque Jesus Cristo viveu nesta terra, sofreu como cada um de nós, caminhou como cada um de nós, chorou como cada um de nós, alimentou-se como cada um de nós, morreu, desceu ao lugar dos infernos, onde teve 3 dias, e depois ressuscitou para vencer a morte. O Império Romano, o grande Império Romano, e os líderes judeus da época de Jesus levaram-no à cruz. Mataram Jesus. Tanto o grande Império como os sábios judeus mataram Jesus numa cruz e fizeram com que fosse enterrado. Mas nem o grande Império Romano, com os seus soldados e o selo sobre o túmulo, nem os sábios judeus que vigiavam a entrada do túmulo conseguiram que Jesus permanecesse lá mais de 3 dias. E Ele ressuscitou para trazer vida a cada um de nós. Mais de 500 pessoas simples,
viram Jesus ressuscitado. Não foram imperadores, não foram reis, não foram sábios. Pessoas simples. Viram Jesus ressuscitado. Simples seres humanos, mortais e sem qualquer poder terreno. Testemunharam a mais bela e grandiosa de todas as conquistas alguma vez feitas sobre a face da terra. A vitória sobre a morte. Irmãos, em época de Advento celebramos o senhorio de Jesus. Jesus, o Filho de Deus, como vimos no primeiro domingo de Advento. Jesus, o pão da vida, como vimos no segundo domingo de Advento. Jesus, o bom pastor, como vimos no domingo passado. E Jesus, que é o único caminho que nos pode levar a Deus. Ele morreu para que nós vivêssemos. E Ele ressuscitou para que vivêssemos em plenitude. Que neste Advento possamos entregar a nossa vida a Jesus. Porque Ele é o único caminho que nos pode levar a Deus. E o único que pode dar alguma justiça. É o único que pode dar esperança àquilo que nós possamos viver, independentemente das alegrias e tristezas que encontramos todos os dias da nossa vida. Ele é o único que nos pode aproximar de Deus e, no fundo, que nos pode aproximar e reconciliar connosco próprios. A Deus seja dada a honra e a glória, agora e para sempre. Amém.